Como o Samanta falou, meu nome é Sinara. Amém. E aí quando a gente casa, né? A gente adota o nome do marido. E Malafaia pertence ao meu esposo, Breno. Amém. Aleluia. E é uma honra estar aqui nessa igreja. Eu quero agradecer pelo convite de Samanta e de Nino. Amém. E, consequentemente, agradecer também aos os pastores daqui. Eles não estão presentes, mas representados pelo pastor Eric e a reverenda Sheila. Amém. Eu quero agradecer por esse convite tão honroso de estar aqui com vocês. Amém. É muita história que tem aqui nesse lugar. São muitas emoções. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Aleluia. E, amados, eu sei que Deus vai fazer grandes coisas ainda nesse lugar. Amém? É só o começo, porque tudo que Deus prometeu, começou o início, quando gerou o desejo no coração do meu pai de abrir essa igreja. Eu tenho certeza, amados, que tudo aquilo que Deus colocou no coração desde o início, irá se cumprir. E muito mais. Amém? E é muito bom ter esses rostinhos jovens aqui, crescendo. Quantos não me conheciam aqui? Olha aí, tem um bocado. Amém? Tem um bocado. Então vamos lá, certo? E aí quando Samanta passou para mim esse tema, né? Para quem não me conhece, às vezes eu sou muito expressiva, às vezes eu começo um pouquinho lento, amém? Mas se eu fizer alguma cara feia, não é com você, certo? Essa cara feia, essa expressividade no rosto, né? E eu tenho uma filha, Isabelle. E ela é bem assim, expressiva. Eu não sei a quem ela puxou. E eu entreguei um presente a ela, de tiazi, que entregou a ela. Minha tia mandou por manhã. E aí, quando eu entreguei hoje, aí ela faz assim. Uau! Que boneca bonita! Isso qualquer coisa. Se você dá um batom, garota fala. Uau! É chocolate! E aí eu não sei, né? De onde essa expressividade toda veio. Então, se eu fizer alguma careta, você já sabe. Não é com você. Amém? Eu gosto de ser muito intensa no Senhor. E não importa onde eu estudo. Amados, olha, começou eu ter algumas dificuldades para estudar. Eu dou aula no Rema e a gente é muito extenso. O assunto, às vezes, é muito extenso. E aí, Deus me deu uma habilidade para estudar no shopping. Você acredita? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente encontra desculpa que a gente não consegue estudar a palavra. Que a gente não consegue fazer isso, nem fazer aquilo. Quando a zoada do shopping está muito alta, eu tenho uma estratégia. Eu boto o fone de ouvido como se estivesse escutando uma música, mas sem ouvir nada. Boto assim, bem coladinho lá e ele veda esse som. E lá eu fico estudando na benção. Na Vitória, às vezes o povo fica me olhando, porque como eu sou intensa, até mesmo estudando, às vezes eu choro estudando, né? Com Deus falando comigo, e às vezes as lágrimas caem, e isso não importa se eu estou no shopping, e aonde for que eu esteja estudando. E até uma irmã me encontrou lá, me viu lá estudando no shopping. Então, aleluia. Então, o tema de hoje, né, que é Avivados, e o Senhor me levou a um direcionamento para a gente precisa avivar o dom que há dentro de nós. Sabe que não importa se você não saiba qual é o chamamento ou o chamado que Deus colocou em mim. Às vezes a gente é novo, ainda não tem a maturidade, vamos dizer assim, necessária, ou ainda não chegou ainda o conhecimento desse dom. Mas eu lembro que quando eu não me converti como uma pessoa comum se converte, às vezes as pessoas se convertem por causa de um milagre sobrenatural, e o milagre ele chama realmente as pessoas para Cristo. E aí as pessoas vêm, muitas vezes as pessoas vêm por ouvir a palavra, e também não deixa de ser sobrenatural isso. E eu tive o privilégio de nascer no evangelho. Quando eu me entendi que era gente, meu pai já era pastor,
E aí meu pai foi me ensinando o caminho que se deve andar. Amém? No caminho, porque ele não só ensinava, mas como ele me dava exemplo também disso. Para você ter uma ideia, eu nunca vi meus pais discutirem. Em toda a minha vida, eu nunca vi eles discutirem. Se eles tinham algum desentendimento, eles conversavam entre si, mas eu nunca vi eles discutirem. Então, foram exemplos de vida que eu fui aprendendo na minha caminhada, vamos se dizer assim. E, amados, olha, eu vamos se dizer assim, eu não pensava ou não queria, nunca quis, nunca almejei, nunca nem sonhava, vamos se dizer assim, nem sabia, nem entendia o que era um chamado. E eu fui batizada com o Espírito Santo com 7 anos de idade. E eu fui batizada nas águas com 11 anos de idade. E estou dizendo as idades para você ver que realmente eu já ensino a minha vida. Se eu recebi o batismo no Espírito Santo com 7 anos de idade, isso com certeza, amados, eu já tinha nascido de novo. Amém? Porque o batismo no Espírito Santo, ele só vem naquele que é nascido de novo. Amém? E muitas vezes a gente tem uma expectativa de Deus num determinado evento, num determinado culto. A gente tem uma expectativa de que Deus faça alguma coisa. Mas você sabia que Deus, ele está no tempo chamado hoje com a expectativa, amados, de que a gente faça alguma coisa. Porque tudo aquilo que Deus precisava fazer por mim, por você, Ele já fez. Ele nos deu a sua palavra. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A palavra de Deus, ela é o psicólogo que você precisa. Não estou dizendo que você não possa procurar um psicólogo. Você está entendendo? Ela é o médico que você precisa. Ela é o dinheiro que você precisa. A palavra de Deus é tudo, amados, que a gente precisa. E Deus, ele tem pressa e expectativa para que a gente faça alguma coisa. Sabe, amados, eu creio num avivamento incomum, que eu acredito que vai acontecer nos últimos dias. Amém? Um avivamento comum que a gente ainda não viu, amado. Os 5 dons ministeriais operar de uma maneira máxima. A gente não vimos ainda o profeta operar na sua potência máxima. Nem o evangelista. Quanto aqui já viu ou já presenciou um morto se ressuscitar? Não é verdade? E Deus, ele traz a sua palavra. E os relatos da palavra, amados, a gente tem que ler os relatos da palavra com a consciência de que aquilo é de fato e é verdadeiro de fato e de verdade. Não é uma história, nenhuma novela que a gente sabe que é ficção, mas realmente aquilo aconteceu de fato e de verdade. E se aquilo foi escrito, amados, a gente pode tirar pepitas daquilo e colocar na nossa vida, amados. Se é erros que cometeram, a gente pode colocar na nossa vida para não cometermos os mesmos erros. E tudo isso faz mover, ou seja, avivar o dom que Deus colocou na sua vida. Eu lembro que eu ainda não sabia qual era o chamado que eu tinha, não tinha conhecimento do chamado que eu tinha, mas, amados, eu tinha um ardor no meu coração desde pequena. Desde pequena, às vezes quando eu ia dormir eu não entendia, hoje eu entendo. Às vezes eu tinha visões sobre eu operando em alguma coisa. E, amados, eu tinha um ardia no meu coração de levantar vidas. E, amados, olha, levantar vidas, a gente levanta com uma palavra, não é verdade? Eu sei que eu liderei o louvor por muito tempo, é muito bom cantar. Mas, amados, chega um tempo que realmente a gente tem que tomar consciência. Será que realmente esse é o dom que Deus colocou para mim, para eu ser usado? E quando a gente muda de estação, se a gente é retirado, vamos se dizer assim, não quer dizer, amados, que retrocedeu as coisas. Mas algo novo foi colocado para ser começado. Entende? E eu costumo dizer que os jovens, eles estão no momento melhor da sua vida. Principalmente aquele que ainda não casou.
Eu recentemente dei uma matéria chamada Família Cristã. Poxa, nossa. Eu descobri, amados, que o ser solteiro é bom demais. Nossa, quando eu peguei por revelação para dar aquela aula, eu percebi que se a gente bem soubesse, amados, a gente procuraria crescer mais em Deus quando é solteiro. Não estou dizendo que a vida de casado é ruim, porque eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho uma vida de casado que eu posso dizer, não é que sempre foi assim, você entende? Mas hoje eu vou dizer uma coisa para você, eu vivo, não importa se fases da nossa vida aconteça alguma dificuldade, porque dificuldade ela vem para qualquer um, entende? A Bíblia diz que no mundo tereis aflição. Mas ele não só diz isso. Ele diz, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo, vós vencereis. E eu posso dizer, amados, que eu tenho um pedacinho do céu na minha casa. Não quer dizer que eu não concorde com alguma coisa, não é isso. Mas a gente é tão parceiro. Eu tenho um filho abençoado. E, amados, eu vou dizer uma coisa para você. É nessa melhor fase que você se encontra hoje. Eu te aconselho, jovem, a você a se apegar com a palavra com mais firmeza. Sabe, existem tempos e estações para experimentar alguma coisa. Eu não escrevi nada disso aqui. Mas sabe que o sexo é o tempo e a estação para você experimentar no casamento. Se você experimenta isso fora, você não vai ter o prazer que é dentro do casamento. Porque Deus criou ele para o casamento. Amém? Foi só uma abre aspas aqui, porque eu não ia nem falar sobre isso. Mas eu me lembrei, estudando essa palavra para trazer hoje à noite, eu me lembrei de duas frases que eu já vi. E eu procurei, que eu não sabia direito, assim, eu não lembrava realmente, para não escrever errado, né, como a pessoa falou, como a pessoa disse essa frase, mas a primeira frase é de Stephen Ostwald, acho que é assim. É assim: a espera de um avivamento coletivo não é a desculpa para deixarmos de viver um avivamento pessoal. Sabe que muitas vezes a gente está esperando o grande avivamento dos últimos dias. Aquele avivamento coletivo, aquela coisa que teve até na Rua Azusa. Se você pode procurar o avivamento da Rua Azusa na internet. E aí a gente está esperando por isso. Entende? E a gente deixa de viver um avivamento pessoal. Sabe que quando eu me lembrei dessa frase, eu lembro que o apóstolo Paulo, não precisa você abrir só para a gente ganhar tempo, tá? O apóstolo Paulo escreveu lá em Timóteo, em 2 Timóteo 1,6, na versão NVT, ela diz assim: por isso eu quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, quando impus minhas mãos sobre você. Sabe que antes, se você for ler o versículo anterior desse versículo, ele começa a dizer que ele se lembra da fé genuína. Em algumas versões, na versão NVT diz assim, na fé sincera. Em algumas outras versões diz na fé não fingida. Ou seja, eu me lembro da tua fé sincera. Ele está dizendo para Timóteo. Aí ele diz, essa mesma fé que eu encontrei na sua avó, que foi passada, vamos dizer nas minhas palavras, para a sua mãe. E essa mesma fé, eu vejo que ainda está firme em você. Agora você percebe que ele está dizendo isso. Ele está fazendo, vamos dizer assim, um elogio, ou fazendo um ênfase. Olha, a fé que eu vi, sua fé sincera, não fingida, sua fé genuína, que eu vi na sua avó, eu percebo que ainda existe a mesma fé em você. Mas ele diz isso, mas diz assim, mas eu quero lembrar você, de você não deixar apagar.
Em outras palavras, não deixar apagar o fogo. Sabe que quando a gente ainda não conhece nosso chamado, mas a gente lá no fundo a gente sabe alguma coisa. E Deus usa pessoas, usa profetas e usa pessoas sem ter um chamado, vamos dizer, profético, e dá uma palavra de conhecimento ou uma palavra de sabedoria e fala alguma coisa a respeito do seu futuro, do seu passado, e aquilo, a unção vem, e a Bíblia diz que a unção ela quebra o jugo, e aí você fica avivado. Vamos dizer que isso foi num grande evento do JPM. E aí você está lá correndo. Aí você está lá fervoroso, pulando. Quando amanhece, chega de viagem. Quando a gente se acorda, as coisas ainda são as mesmas coisas. O cachorrinho ainda chama Totó. O vizinho que aperreia ainda mora do lado. Aquele menino da faculdade que gosta de fazer um bullyingzinho e ainda está lá no mesmo lugar. E aí a gente vai começando andando. E amados, a gente precisa aprender. Foi gerado em você um derramamento da unção de Deus para um avivamento daquilo que Deus colocou no teu coração. E não importa o que você faça na vida, que você decida, se você não fizer aquilo que você foi chamado para fazer, você nunca vai ser feliz por completo. Entende? E aí você está lá avivado, forte. E aí o seu carro, ele foi posto para pegar. Empurrar o seu carro. Mas aí agora, chegou o momento de você aprender a manter o seu carro sempre pegando. E agora você tem que tomar uma postura de empurrar outros carros, não de ser empurrado. Aleluia. E uma outra frase, ela diz assim, a outra frase diz assim: se você ainda não achou, essa frase é de Martin Luther King. Ela diz assim: se você ainda não achou uma causa pela qual vala a pena morrer, você ainda não achou a razão de viver. E sabe, essa frase, ela me lembrou o que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 3:1. Ele diz assim: por esta causa eu Paulo, ele falando, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. E aí, será que nós estamos numa posição de ter achado a nossa causa e poder dizer, eu sou prisioneira de Jesus Cristo? E ele diz assim, por amor de vós. Lá em Atos 9, versículo 15, quando Deus fala com Ananias, para ele ir ao encontro de Paulo, que Jesus tinha se encontrado com Paulo e Paulo tinha se convertido. E nesse momento os olhos de Paulo, ele não conseguia ver. E aí Deus fala com Ananias e diz assim, fica lá em Atos 9:15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Quer dizer que Paulo, ele tinha sido escolhido para levar o nome do Senhor aos gentios. Então ele tinha um chamado específico aqui para levar a palavra para os gentios, para os reis, bem como perante os filhos de Israel. E nesse contexto, eu não vou ler o contexto todo, mas nesse contexto de Efésios 3:1, Paulo começa a dizer que ele era prisioneiro dessa causa. Por amor de vós. Quem era esse vós? Os gentios. Pelo qual ele foi chamado para levar a palavra a esse povo. Você está entendendo? E aí,
nesse contexto, ele vem falando sobre o ministério da vocação dos gentios. Porque quando Jesus ele veio para o povo de Deus, que era o povo judeu, mas os tais não o receberam. Mas todo aquele que crê, Deus deu o poder de se tornar filho de Deus. Amém? Então, glória a Deus, porque nós fomos incluídos nisso. E aí ele diz assim, olha, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Jesus Cristo, por meio do Evangelho, do qual eu fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado a graça de pregar aos gentios o Evangelho das incontáveis riquezas de Cristo. Quando ele chega no verso 14, ele diz assim, por esta causa, eu me ponho de joelho. E aí eu queria perguntar para você, qual é a causa que move você? Qual é a causa que está movendo você, mesmo você sendo jovem? Porque a Bíblia diz que jovem, vocês são fortes. Qual é a causa que tem movido você para você se pôr de joelho? Sabe que para a gente poder avivar esse dom, a gente tem que saber qual é a causa. Para qual eu fui chamado, qual é a causa? Sabe, amados, eu sei que a gente tem tantas causas pessoais. A nossa causa de trabalho, os nossos estudos, a nossa causa de cuidar dos nossos filhos, quem for casado tiver filhos aqui. A nossa causa de construir uma família, eu preciso estudar. A nossa causa de procurar alguém. Meu Deus do céu, eu não posso ficar para titia. E amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo isso, ele tem o seu lugar de importância. Você entende? Mas existe uma causa que ela é maior. Sabe, essa causa que consome você por dentro. Uma causa que move você, que você sabe que além de qualquer coisa. Mas qual é essa causa? Qual é essa causa? E essa causa, eu vou te dizer para você, é aquilo pelo qual Deus te chamou. Sabe que você não é um acidente aqui na terra? Você sabe que é aquele cantor Fernandinho, ele já contou o testemunho dele e ele é fruto de um estrupo. Agora vê só, que potência é aquele cantor, mesmo sendo fruto de um estrupo. Você está entendendo? Isso quer dizer, amados, que ninguém aqui na terra vem por acidente. A Bíblia diz que mesmo quando a substância ainda era informe, Deus já tinha escrito todos os dias da sua vida. Deus já tinha determinado. Eita. Sabe que quando eu estudando para ministrar esse assunto aqui, o Senhor me falou que vai ter chamados que vai ser reavivados neste lugar. Vai ter chamados que vão ser despertados aqui nesse lugar. Eu lembro que quando eu estava da terça, foi do dia que foi a formatura, eu cheguei em casa, eu fui deitar, eu sem sono, e eu comecei a orar, e essa oração foi até 4 horas da manhã, eu sem conseguir dormir. Deus me mostrou até rosto de pessoas aqui. Sabe que essa causa, você começa, amados, a servindo na igreja, começa servindo, começa a ser moldado, porque sabe que a gente precisa tirar alguns carrapatozinhos. Não estou dizendo que ninguém tem carro. Isso é um modo figurativo, amém? Precisa poldar algumas coisinhas que precisa passar uma lixinha santa. Tirar os carrapichos, como diz Miriam Cruz aqui. Não é? E sabe que para eu manter avivada a chama do dom que Deus colocou no meu coração, eu preciso não só saber a causa, mas eu também preciso saber aonde eu estou em relação ao amor que eu tenho pelo Senhor. Agora eu quero que você abra lá em João 21, 15, 17.
João 21, 15 ao 17. Amém? Ele diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, me amas mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele disse: Pedro se entristeceu por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? Ele respondeu ao Senhor: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Agora, qual é o propósito por trás dessa pergunta que o Senhor Jesus fez a ele? Você sabe, amados, que Jesus, quando ele veio aqui na terra, a Bíblia diz, lá em Filipenses 2, que ele subsistindo como Deus, ou seja, ele subsistia como Deus, porque a Bíblia diz que ele estava no início, quando Deus criou todas as coisas, o verbo se fez carne e habitou entre nós, quando ele criou todas as coisas. Mas a Bíblia diz que ele, subsistindo como Deus, se esvaziou-se de si mesmo. Isso nos mostra, amados, que Jesus já estava aqui na terra. Ele andou aqui na terra como homem, como eu e você. Entende? Ele subsistindo como Deus, mas ele não se usurpou ser igual a Deus. Ou seja, como eu posso dizer, a capacidade de Jesus de operar, vamos dizer assim, na onisciência. A onisciência é a capacidade de conhecer todas as coisas. A capacidade dele operar na onipresença, que é estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele, como homem, ele estava em um lugar de cada vez. Eu não posso estar aqui e ao mesmo tempo estar na minha casa. Então ele operou como homem. A Bíblia diz que ele operou como homem. Ele não usou a onipresença lá em Atos 10, 28, ou se eu não me engano é 39 ou 38. Ele diz que ele foi ungido pelo Espírito Santo. Ou seja, ele operou aqui na terra como um homem ungido pelo Espírito Santo. Isso nos mostra que ele dependia de perguntas. Ele dependia da ação do Espírito Santo para operar. Você está entendendo? Não fica olhando para mim com essa cara de espantado, não, porque foi. Amado, se ele estivesse aqui operando como Deus, não tinha lógica. Vamos usar uma linguagem bem jovem. Não tinha lógica de ele dizer que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda maiores. Porque eu e você não é Deus. Como é que se eu e você não é Deus, como é que a gente vai poder operar as obras que Jesus fez e ainda maiores? Quem dirá ainda maiores? Não é verdade? Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque você só vai conseguir compreender. Porque Jesus perguntou isso para Pedro. Quando você volta, eu vou passar uma tarefinha para casa. Quando você volta para João 13, na última ceia. Nesse momento, quando Jesus pergunta aqui para Pedro, ele já tem o quê? Ressuscitado. E aí a Bíblia diz que quando ele ressuscitou, vamos dizer assim nas minhas palavras, na linguagem de SM, quando ele ressuscitou, a capacidade, os atributos que ele tinha deixado de lado da divindade, que era a onisciência, vamos dizer que foram restituídos para ele, se quer dizer, se eu posso usar esse termo. Amém?
foi trazido de volta. Então aqui, quando ele faz essa pergunta, ele já tem ressuscitado. Você está entendendo? Mas em João 13, na última ceia, não sei se você se lembra, Jesus ele faz uma pergunta aos discípulos e diz assim. Ele faz uma afirmação, perdão, não uma pergunta. Ele diz assim: um de vocês há de me trair. E aí, os discípulos começaram a se perguntar: porventura sou eu? O outro: porventura sou eu? Você pode botar na fila em casa para você ler, amém? Porventura sou eu? Agora, você percebe que quando você faz essa pergunta, um de vocês há de me trair. Ai, porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu? Você, em outras palavras, está dizendo que você está qualificado. Ou seja, você tem a possibilidade de estar qualificado para ser aquele que vai pisar na bola para o Senhor. Mas Pedro, ele não só não perguntou porventura sou eu, como ele afirmou. Olha o que Pedro disse. Em outra, o que foi que Pedro disse? O que foi que Pedro disse? Senhor, eu não só não lhe trairia, como por ti eu daria a minha vida. E aí opera o dom na vida de Jesus, que Jesus ainda não tinha ressuscitado. Jesus era homem. Jesus disse assim: Pedro, em outras palavras, Pedro, tu tá achando que tu é a última Coca-Cola do deserto? Eu não tomo mais Coca-Cola. Aí, você tá se achando, é o Neymar. Tá se achando aí que tu é o cara. Aí, eu não sei se vocês lembram de Romário, povo antigo, né? Mais velho. Romário, quando ele estava lá na Copa de 2014, 94, na Copa de 94, 2014 não. Ele fez 2 gols contra não sei quem, que eu não lembro. E aí, quando ele tornou-se o herói, quando foi fazer uma reportagem, ele fez assim: meu irmão, eu sou o cara. Quando Deus me fez, Deus virou assim, fez: tu é o cara. E aí, amados, Pedro estava nessa situação. Meu irmão, você acha que eu tenho a capacidade de pisar na bola com o Senhor? Na linguagem jovem, bem jovem, né? Não. Por ti eu daria a minha vida. Agora vê só. Quando o galo canta, a gente já sabe o que aconteceu, né? Jesus já tinha dito para ele que ele ia negar. Ele negou as 3 vezes. Quando o galo cantou, que ele viu que negou as 3 vezes. Eita. Aquele amor não era um Abastemp. Era um Abastemp? Não era. Aquele amor daria a vida, negou 3 vezes. E eu vejo, amados, que essa pergunta que Jesus fez para Pedro, e ele diz agora: tu sabes todas as coisas, né? Jesus realmente agora sabia, quando ele fez essa pergunta para Pedro, o que era. Como se Jesus perguntasse hoje para você: você me ama? E não precisaria você responder se sim ou se não, porque ele sabe todas as coisas. Mas eu vejo que essa pergunta, amados, ela é uma autoavaliação. De onde o nosso amor está? Porque para a gente manter esse dom avivado, a gente precisa, como um termômetro, saber até que ponto eu amo o Senhor. Sabe aquele termômetrozinho? Será que eu é 40 graus? Ou se é 20? Nesse amor. Será que esse amor que eu digo tanto: eu te amo, Senhor, eu te amo. E esse amor, será que ele realmente é um amor que você deixaria aquilo que é errado, mas que é prazeroso? Por este amor? Será que por este amor você deixaria alguns amigos ou até mesmo uma namorada pela qual você já percebeu ou percebe que não é para você estar com ela?
Ou vice-versa? Será que por este amor você daria realmente a sua vida por esta causa? E aí eu posso dizer que eu não posso só considerar sobre isso, sobre uma autoavaliação, só por isso eu explicar só esse tópico, vamos dizer assim. Mas a gente pode ver que é uma autoavaliação, se a gente fosse observar, amados, que o quão, vamos dizer assim, a palavra amor, quando a gente fala a palavra amor no português, a gente não percebe isso. Mas se eu digo assim, Samantha, eu te amo. E eu viro para meu esposo, digo assim, meu amor, eu te amo. Esse amor é igual? Não. E aí, quando a gente olha a palavra sobre isso, sobre esse amor, a gente vai ver o seguinte. Deixa eu ver aqui, viu? Que eu fui falando. Ele diz o seguinte. A palavra no grego, amor, às vezes ela é usada como estorge, perdão. Ela fala de um amor familiar. Um amor de família. Um amor que você ama seu filho. E o amor eros é um amor romântico. De um amor entre um homem e uma mulher. Amém? A palavra... E aí quando Jesus... Também se tem a palavra filiel no grego para dizer amor. E ela se fala amor entre irmãos. E quando Jesus ele fala sobre Pedro, tu me amas. Essa palavra amor no original do grego ela é traduzida por agapau. Que ela é um derivado do amor ágape. O amor ágape ele é relacionado no grego ao amor do tipo de Deus. Qual é esse amor do tipo de Deus? É o amor sacrificial. O amor que você daria a sua vida por ele. E é essa pergunta que ele faz para Pedro. Pedro, você me ama? Ágape, agapau. Com este amor sacrificial. E Pedro responde, tu sabes que eu te amo. E se você clicar lá, você vê lá. A tradução desse amor no original do grego é filial. Tu sabes que eu te amo. Esse amor de irmão. Numa versão de King James fiel, ela diz assim, em João 21:14, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu gosto muito de você. Não é? Porque a gente não precisa responder para o Senhor se nós amamos a Ele. Apesar de que o amor também ele é expresso por palavras, mas não só por palavras. E aí eu acredito, amados, que Deus não está nos perguntando hoje à noite. Minha filha, meu filho, você me ama, agapau? Você me ama por este amor, ágape? E amados, eu vou dizer uma coisa para você. Quando perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento, e Jesus tinha a difícil coisa de espremer a escritura e tirar um dos mandamentos que foi dado por Moisés, ele tirar dizer qual era o maior. E ele não titubeou quando ele disse, amarás o teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma. É o primeiro mandamento. E não estou aqui na posição de saber se você ama o Senhor. Mas sabe que para você manter esse fogo avivado, você precisa saber aonde está esse amor, esse nível de amor pelo Senhor. Para você cumprir o chamado que Deus te deu, você precisa saber qual é a causa pela qual Deus te chamou. A causa que te consome, que tira o teu sono, a causa pelo qual você vai investir a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro. E a segunda coisa que eu posso observar depois dessa primeira, amados, é que
eu posso observar que Jesus não só perguntou para ele se autoavaliar, mas ele, em outras palavras, ele começou a dizer também para Pedro que o amor dele pode crescer. O que eu estou dizendo para você, se você não ter esse dom avivado dentro de você, sabendo a escolher a coisa certa, você está entendendo? O que é que vai acontecer? Este amor, não importa se o nível hoje não é um nível Brastemp, é um nível Consul. Mas esse amor, ele vai crescer ao ponto que vai chegar o momento de realmente... Veja só o que é que diz aqui. João 20, o 21, o 18 e 19, que é logo em seguida dessa pergunta, amém? Não é o mesmo contexto. Ele diz assim, em verdade, depois que ele responde aquilo, ele diz, em verdade, te digo que, quando era mais novo, tu cingias a ti mesmo e andava por onde querias. E eu percebo que essa palavra, quando era mais novo, o Senhor não está só se referindo à idade, mas eu acredito que Ele está se referindo aqui à maturidade. Ou seja, tu fazia o que tu queria, porque tu ainda era novo, tu não era maduro o suficiente. Aí ele diz assim, quando fores velho, ou seja, quando o entendimento ou a maturidade chegar. Porque, amados, eu lembro aquela menininha que desejava tanto o batismo do Espírito Santo, que era eu. Eu lembro hoje, amados, como era aquele, vamos dizer assim, aquele amor que eu tinha no início para o Senhor. E eu posso dizer, aumentou muito mais. Sabe quando é que a gente sabe que aumenta? É quando as pressões vêm e você não turtubia. Meu Deus do céu, nem duvida daquilo que Deus colocou no teu coração. Sabe por quê? Dificuldades ela vai vir, pressões ela vai vir, e aí você é jovem. Você ainda pode até saber ainda, eu já sei muito ensinar o que é pressão. Eu não duvido, mesmo você sendo jovem. Mas possa ser que você ainda não tenha passado pelas experiências como nosso irmão Ribeiro, que já tem uma idade de amadurecimento. Não é verdade? Não tenha passado pelas provas, as dificuldades da vida, as tempestades que surgiu. E possa ser que você já foi atropelado pelas dificuldades. Não é? Ele diz assim, quando fores mais velhos, estenderás as mãos, e o outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Porque às vezes pela causa, pelo aquilo que Deus chamou, às vezes a gente vai ser levado até mesmo para onde a gente não quer. Quem quer ir lá para a Rússia? Quem quer ir lá para qual país que está em guerra com Israel? A universitário. Quem quer ir para o Irã? Não é verdade? Mas qual é a causa? Vocês estão entendendo? Olha, quando tu for mais velho, quando tu amadurecer, quem vai te exigir é os outros e vão te levar para onde tu não queres. Agora tu faz o que tu queres. E ele responde isso aqui, que às vezes a gente não consegue entender o que Jesus está querendo dizer aqui. E ele responde e diz assim, digo isso, é a resposta. Eu estou dizendo isso para simplificar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou, segue-me. Sabe aquela promessa que Pedro fez? Qual foi aquela promessa que Pedro fez? De dizer assim, por ti eu daria a minha vida. Sabe que conta que quando Pedro, ele foi morrer, ele foi ser crucificado, ele diz assim, olha, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Me crucifica de cabeça para baixo. Sabe o que isso me mostra, amados? Que o amor de Pedro, ele cresceu. Sabe lá em Isaías, diz assim,
Deixa eu ler para não dizer errado. Que quem é Bíblia ambulante é meu pai. Diz assim, Isaías 42, 3, diz: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que está fraca. E sabe o que isso quer dizer? Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que está fraca. Isso quer dizer o seguinte: olha, Pedro, eu acredito em você. Não importa o nível de amor que você se encontra hoje. Não importa qual é a causa que você ainda não tem a consciência para qual você dará a sua vida. Mas vai chegar um tempo que este amor vai crescer. E aquilo que você prometeu, que daria a sua vida por mim, vai chegar um tempo que você vai poder cumprir. Porque quantas vezes, amado, Senhor, eu quero fazer aquilo que você deseja na minha vida. E às vezes a primeira dificuldade a gente tutubia. No começo ele não tinha cacique para cumprir aquilo que ele prometeu. Ei, mas não importa a cana quebrada. Você sabia que quando a cana quebra, eu pesquisei isso, porque eu não sou agricultora, né? Então quando a cana quebra, ela não morreu. Ela quebra e depois ela se ergue sozinha, a cana, se referindo à cana verde. Ela só quebra-se quando ela só morre quando ela está quebrada e você pega só 2 dedinhos e esmaga ali, ó, onde ela foi quebrada. E a promessa de Isaías diz assim: olha, não esmagará. Você está entendendo? A cana quebrou, ela só morre se você esmagar ela. Não esmagará a cana quebrada. Não importa o que você passou no passado. Ei. Sabe que a Bíblia diz que aquele que se humilha perante o Senhor, aquele que se arrepende, se humilha e deixa, alcançará misericórdia. Você sabe o que a misericórdia faz, meu irmão? Você não tem noção. A misericórdia, ela faz aquilo que você não podia fazer. Aquilo que você acha que é o fim, que terminou. Sabe, vem cá, Anne. É necessário fazer isso. Aleluia. Aleluia. Coloca uma pessoa aqui atrás dela. Diácono. Fica aqui, Anne. Tão linda. Eita. Eu lembro uma vez que Deus derramou uma unção tão forte. Levanta tuas mãos. Uma unção tão forte que a gente, na família, a gente brincou que era a unção da abelha. Sei que você lembra disso. Você parecia que estava tangendo as abelhas que estavam vindo assim. Sabe, Anne? Às vezes, eu estou dizendo isso por experiência própria também. A gente tem umas escolhas na nossa vida que às vezes parece que o nosso chamado, ele foi esquecido. E às vezes a gente pensa que a gente sabe que fez escolhas. Você entende? E aí a gente reconhece, não. Porque aquilo que brasa dentro não se apaga. Sabe que Deus, ele não retira o dom nem o chamado. Eita. Quando eu recebi aquela sua mensagem, Deus falou para mim. Não era o momento de eu dizer, eu sabia, não sabia que era hoje. Porque eu nem sabia que eu ia ter essa oportunidade de estar aqui hoje. Você entende? Eu não sou Deus para saber todas as coisas. Mas quando eu recebi, eu sabia que Deus ia me dar a oportunidade de eu falar aquilo que Deus falou comigo. Quando eu recebi aquela sua mensagem, que você sabe qual é, o Senhor disse para mim:
aquilo que pelo qual eu chamei ela vai se acontecer mais depressa. Vai ser como eu vou usar uma expressão assim bem jovem, como um flash, como um super-herói que é flash na velocidade. Para você entender de modo claro, vai ser tão rápido. E aquilo que você deseja no seu coração como mãe, como esposa, Deus diz para você hoje: pegue, se apegue na minha palavra com tanta firmeza, porque digo para ti, filha, eu sou aquele que realizo o desejo do coração. Condenação nunca mais. Eita! Se vocês já verem ela pregar e se admiram, marque esse dia a partir de hoje. Ei! Eita! Eu sei que você é bem calminha. Eu lembro quando você ministrava com uma calma, mas vai vir uma unção diferente, Ana. Eita, uma unção diferente, porque o Senhor, Ele sabe que você vai precisar dessa unção para desafios na frente. Uma unção do boi selvagem. Eita, ninguém vai conseguir dizer para você: oh, não vai acontecer. Não vai acontecer, não vai ser curada. Você vai fazer assim. Ramandoshona. Essa unção vai permitir você ver além. Sabe o que é ver além? É além no natural. A gente só consegue olhar do lado sobrenatural quando Deus nos permite. Rabahandoshona. Aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vem cá, Gabi. Eu sei que meu tempo acabou. Vocês me dão 5 minutos. 5 minutos. Quem me dá mais 5? 10. Aleluia. Você foi uma das pessoas que eu vi dessa terça para quarta-feira. E dentro de mim, quando eu vi o teu rosto, Deus me fez lembrar. Deus me fez lembrar uma vez que Gilson Lima, que já partiu para o Senhor, o marido de Silvia, ele usado pelo Senhor, algumas coisas, algum diagnóstico tinha dado para mim. Eu tinha ido no médico. E eu não sei. Eu vou lhe dizer, eu sei que quando eu falar você vai entender. E aí Gilson ligou para mim, para lá para casa. A gente morava até numa casa ali de Sônia. E aí, faz tanto tempo isso, que só Deus para lembrar isso. E ele, quando minha mãe atendeu, disse: olha, eu não liguei. Eu liguei porque eu estava aqui orando e Deus me mostrou o rosto de Sinara. E eu quero falar com ela. Quando eu peguei o telefone, ele soltou essa palavra para mim: haverá um bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Ei! Quando eu vi o teu rosto, Gabi, o Senhor me fez lembrar e disse assim: ei, diga a ela que haverá um bom futuro. Futuro quer dizer que você vai envelhecer, que você vai ver netos. Ei, não será frustrada a tua esperança, se eu sei o quanto você ama o Senhor. Ei, eu sei pelos frutos. Segura aqui para mim. Eu sei pelos frutos que você vem dando, que você já deu. Deus não esquece a fidelidade.
Ribeque chora mandoshona. Hey, e esse dom que você já tem consciência dele, será multiplicado a partir de hoje. Hey, essa unção vai ser aumentada. Você não vai precisar nem tocar em pessoas. Mas quando você estiver pregando, pessoas serão curadas. Hey, a esperança de cumprir o chamado, eis que te digo, tu cumprirás. Aleluia, aleluia. Eu não sei teu nome. Tu podia vir aqui, por gentileza? Aleluia. Como é o nome dele? Alexandre. Aleluia. Alexandre, eu não te conheço. Tua vida. Mas eu só vi tu uma vez. Aqui naquele culto do aniversário. Eu até, sem você saber, porque eu estava dormindo. E eu vi o teu rosto na minha frente. Eu não estava dormindo nessa madrugada que eu estou te falando. Você foi uma das pessoas que eu vi o rosto. Levanta as tuas mãos. E aí eu perguntei ao Senhor, quem é esse? Porque na hora eu não conhecia. Eu não lembrava. O Senhor me fez lembrar que você estava sentado atrás do pastor. Não foi isso? E aí eu até falei com Samanta. Você nem sabe disso, mas eu falei com ela. Rapaz, convida aquele homem. Aprove a Deus, porque eu não sabia se realmente você ia estar aqui ou se Deus ia permitir para eu falar para você. Você entende? E aí eu quero te dizer algo para você. Sabe que existem pessoas que têm uma facilidade natural de ganhar dinheiro. E outras pessoas, se vem uma unção específica para ela. E ela não precisa, eu vou explicar bem direitinho para você entender. Não precisa de muito esforço, porque a única visão que eu vi foi você ir colado na sua roupa dinheiro. Engraçado. Foi a única coisa que eu vi. E aí, essas pessoas, Deus coloca uma unção específica. Ela não precisa fazer muito esforço. Não estou querendo dizer que você vai ficar deitado numa rede, não é isso. Entende? O esforço que eu estou me referindo é o esforço do braço, vamos dizer assim, para poder conseguir. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que correr para ali. Eu tenho que correr para cá, para levantar o dinheiro. Você não vai precisar muito esforço. Porque tudo que Deus colocar para você fazer vai prosperar de uma maneira sobrenatural. Sobrenatural. Eita, eu não sei se você é empresário, mas eu estou te vendo como um empresário. Entende? Eu não sei, porque eu não conheço sua vida. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Há um propósito de Deus para isso. Sabe por que você veio para este lugar? Eita. Porque Deus vai te levantar. Isso não quer dizer que você não tenha, não é isso. Que não tenha uma chamada. É porque hoje à noite não será só isso, mas será despertado esse dom. Você vai ficar às vezes acordando à noite. Escuta bem. E você vai ficar com vontade de chorar, de rir. E algo vai mexer profundamente no teu espírito. Ei, e eu vou te dizer uma coisa para você. Dinheiro não vai ser o problema de nada. Sabe, um dos propósitos, quando Deus levanta pessoas assim, é para poder levantar outros. Entende? Aleluia. Quando você chegar nessa posição, você se lembre. Se lembra desse dia de hoje. Porque você vai saber que você chegou a este nível de dinheiro. Você vai saber que não foi pelas suas forças. Se lembre que foi pelas forças do Senhor. As forças do Senhor é assim, ó. Ele sustenta a tua mão para poder tu ficar com a mão levantada. Ele te sustenta para poder você poder agir.
Sabe por quê? Eita! Porque ele vai ser daqueles que vai ter carro e vai dar carro. Ei! Xerebequeira mandoshona. Rocora mandoshona. Ei! Rebequechora mandoriandoshona. E uma sabedoria sobrenatural. Para quando ele disser assim: Senhor, está me guiando para eu dar aquele irmãozinho. Ei! Xera mandoriandoshona. Rebequecheira mandoriandoshona. Você vai ser a primeira. Oh, meu filho. Oh, meu bem. Faça. Chega. Aleluia, Nandinho. Vem cá, Carlinha. Eita, nessa vibe de dinheiro. Eita, não vai ser problema também para vocês. Deus vai te dar estratégia. Eita, algo novo tem gerado teu coração. Eu não sei o que é, mas eu vou te dizer, vai dar certo. Cheira mandoriando shona. Eita, essa área para a qual você foi, só diminui só um tiquinho. Pode continuar só um pouco mais baixo, suave. Essa área para a qual você foi, Deus vai te usar de uma maneira sobrenatural. Essas crianças atípicas, eu vejo isso, crianças, não só a questão do autismo, mas crianças com diversas dificuldades. Deus vai te usar muito, Carlinha, sobre isso. Eita, bendita será entre eles. Oh, sabe que eita, sabe o que é que vai acontecer? A medicina diz que não tem cura. Eita. Mas benditos serão os pais que trouxerem essas crianças para você. Oh! Oh! Ei! Porque é algo sobrenatural, não é só o conhecimento na área. Ramandoshona. Elas serão curadas. Riquebeshona. Rabababaxereberamandosona. Eita, Nandinho. É um chamado forte. Rebequeira mandoshona. Requeira mandoshona. Chamado para a palavra. Eu sei que você é muito tímido. Pelo menos no tempo que eu conhecia, né? Não sei ainda hoje. Mas essa coisa mudou. Rebequeira mandoriando shona. Eita. Chamado dentro dos 5 dons. Aleluia. Rebequechona mandoshona. Vem cá, princesa. Como é teu nome? Marcela. Olha, é o nome da minha cunhada. Vem cá. Olha. Vou te trazer aqui pra frente como se fosse tua rainha. Tua rainha. Eita, Marcela. Algo novo. Não te conheço. Mas para se casar. Tem pessoas que são chamadas, que se a gente se apressar nesse desejo natural como mulher de se casar, isso é normal. Porque até o desejo quem colocou foi Deus. Entende? Não tenha pressas. Busca o Senhor do teu coração. Tem um curso chamado Rema.
que hoje o Senhor fala para você, faça ele. Porque algo tem vez. O Senhor trouxe muitas coisas para mim quando eu olhei para você ali. Mas tem vez que Deus não quer dizer tudo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não tem a estrutura de ouvir. Mas é algo muito forte pela qual Deus te chamou. A partir de hoje, você vai ficar até mesmo sem entender. Porque um fervor, uma chama, uma coisa que vai consumir você. E essa coisa que vai consumir você é o chamado. Rabachequeramandosou. Sim, Senhor. Rebequeramandosena. Desperta. Ramandorebebexena. Riquexerebera. Oh, aleluia. Sendo aflorado. Show. Ramandosena. Rebequeramandoriandosena. Eu oro agora. Show, Satanás. Você não tem nenhuma autoridade sobre ela. Ei, eu cubro ela agora pelo teu espírito de proteção agora. Rebequechona, riquechona. Oh, sendo protegida. Vai se cumprir. Ei. Vai se cumprir. Chorabando. Já se passaram mais 10. Eu vou chamar só. Vem cá. Tati e Igor. Aleluia. Isso é um casal lindo, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe que uma das matérias que eu fiz assim, essa matéria foi feita para mim, meu irmão. Não sabia disso não. Que eu fui ensinar. Eu falei, menino, que você se realiza, né? Foi a matéria Família Cristã. Que interessante, né? Deus tentou tanto dizer que a minha família ia ser destruída, não é? E justamente nessa matéria, rapaz, olha, foi tanto testemunho nessa matéria. Eu sei que vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo. Pode ser que os demais nem entendam, mas eu sei que vocês dois estão. Um dos testemunhos, eu estava na conferência de homens e mulheres. Aí um dos meus alunos, que eu nem sabia que tinha sido meus alunos, que é tanto aluno, principalmente onde eu dei essa matéria, é mais de 140 alunos, não é isso? Aí, a pessoa, para marcar o rosto de tudinho é difícil. E ele chegou com o filho tomando café no hotel. Ele disse assim, professora, eu queria lhe agradecer por você ser o instrumento de Deus para dar essa matéria. Eu já sabia, eu já conhecia a senhora ministrando, mas como professora eu não conhecia. E eu destruí a minha família, ele disse. Eu me divorciei. Meu filho entrou em depressão fortíssima por conta da separação. Teve esquizofrenia, alguma coisa assim. Tomando remédio e tudo.
Mas depois da sua matéria, Deus fez algo. O meu filho foi curado. O meu filho aceitou Jesus. E eu vou me casar novamente com a minha esposa. E sabe por que Deus me fez contar isso para vocês? Eita. Porque vocês serão levantados para levantar famílias. Oh, aleluia. Eita. Eita. E aquela coisa, eu não gosto de pregar. Oh, eu não quero pregar. Eita, mas Deus vai te dar uma sabedoria sobrenatural, Tati. Eita, e quando esse tempo chegar, que vai chegar, porque aquilo que Deus fala, se vocês ficarem na linha, seguirem as diretrizes, se cumprirá. Quando esse tempo chegar, eita, mulheres serão levantadas sobrenaturalmente na área, sabe de quê? De sexo com o marido, na área de amor próprio e na área de como amar os filhos. Meu Deus! Eita! Choramando sonaha. Eita! Isso é uma preparação, tudo isso de você estar ali no louvor, de você estar servindo no Senhor, é uma preparação para algo que Deus vai te estabelecer. Eita! Eu vejo filhos espirituais, você dirigindo esses filhos espirituais. Oh, ramando shonaha, rabaque choramandoriando senaha. Uma unção sobrenatural hoje. Eita! Oh, e vai ser de uma maneira tão grande. Se o casamento de vocês já é bom, tem como melhorar? Deus diz, tem. Eita! E esse casamento vai ser de uma maneira tão espetacular, porque vai ser como um exemplo. É como se fosse uma bandeira exposta. Ramando show, rebeque ramando cena. Eita, Senhor. Aleluia. Aleluia. Vem cá, Mateus. Aí você vai vindo e eu já vou logo lhe dizendo: tem como minha mãe profetizar na minha vida? É porque agora eu não sou sua mãe. E sou. Mas neste momento eu sou o instrumento do Senhor. Eita, levanta tuas mãos. Deus tem se alegrado pela tua obediência. Eita, Deus tem presenciado quando você estuda a palavra. Não é em vão, o Senhor está dizendo. Oh, ramando shona, rebeque ramandoriando shona. Eita, não é qualquer mulher que vai estar ao teu lado, filho. Deus já até me mostrou quem seria. Eita, vai vir uma unção sobrenatural agora sobre você. E sabe quando você chegar àqueles momentos que você sempre tem condução com o Senhor, você vai chegar a revelações da palavra. Eita. Sabe, uma vez o pastor Bandi olhou para pai e mãe quando eles faziam rema e disse assim: há um poder muito grande na sua família. Eita, eu lembro quando eu liguei para minha avó, que já partiu para o Senhor, para dizer a ela que eu estava grávida. Ela disse assim: o Senhor disse para mim que é um menino. Eita, e é um menino que Deus está mandando, porque grande será o seu chamado. Aí eu disse para minha avó: não, vovó, não diga isso não. Meu marido quer uma menina. Aí ela disse assim: mas não é como você quer, é como ele quer. Ramandoshona mandoshena.
Aleluia, aleluia, aleluia. Nossa. Vem cá. Vem cá, Samanta. É a última pessoa que Deus colocou no meu coração. Eu prometo a vocês. Aleluia. E vem cá, Adriele. Vem cá, Adriele. Aleluia. Você já sabe pela qual Deus te chamou. Entende? E vai começar a acontecer. Visões vão ser dadas a você. E é por conta do chamado. Primeira vez que eu tive uma visão aberta, eu me assustei. Literalmente, eu tomei um susto. Eita. Há uma preparação de vocês terem assumido esse jovem. Sabe, Nino? Meu Deus do céu, eu amo demais vocês. E eu vou dizer uma coisa pra você. Vai ser tanto jovem, que só esses jovens poderiam ser uma igreja. E jovens serão colocados nas mãos de vocês. E vão vir jovens totalmente destruídos emocionalmente. Eita, mas uma unção. O Senhor está me dizendo que vocês já estão andando nessa unção. Se não sabia que estava andando nela, fique sabendo, já estão andando nessa unção. O Senhor diz que vai ser aumentada ela. A unção pode aumentar? Pode. Entende? Vai vir jovens que vocês vão podar, que serão levantados neste lugar para o ministério. Jovens para o ministério. Oh, Deus tem se alegrado da fidelidade do coração de vocês. Não é uma fidelidade de hoje. O Senhor diz, é uma fidelidade desde o início. A tua começou por tu, filha. Uma fidelidade que trouxe o teu marido para o reino. Ei, vem cá, amor. Bota a mão aqui nele aqui. Oh, aumenta, Senhor. Aleluia. Deus recompensa a fidelidade. Não faltará azeite nem trigo. Eita. Oh, o dom sendo aflorado. Aumenta, Senhor, a tua unção. Eita, vai ser muito usada nos dons. Ei, e eu vou dizer, faz logo a escola de ministros. Eita, Deus vai suprir. Deus tem pressa. Meu chamado. E essa unção que veio sobre sua mãe vai vir sobre você, Adriele. Deus tem te chamado nos dons ministeriais. Eita, se você puder fazer o rema o ano que vem, mesmo se não puder financeiramente, creia. Eu vou dizer algo que minha mama diz lá: coloque o pé nas águas. Rabaque, ramandoshona, rabababa, chequeira, mandoshona. Uou, 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 uou. Ei,
Se ela for cair, mantenha ela em pé. Rabakesh. Rocou, ramandoriando, Xena. Eita. Eita, é a família toda, Samã. Riquechoramandoriando, Xena. Rabababa, chequeiramandoxuna. Rababá. Rebequeira mandou show. Cauane, solta esse computador aí, vem cá. Rabaqueira mandou cena. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vocês ainda não podem ver esse grande poder. Eita. Mas os seus olhos verão. Ei. Eita. Eita. Algo está sendo gerado. Por isso que eu ainda não soltei ela. Rebequeira mandossou. Como uma mãe que gera um filho. Está sendo gerado no Espírito. Ramandossona. Eita, Deus tem preparado. Deus já tem preparado o varão. Sabe por quê? É como se fosse um complemento. Você será o complemento da chamada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele não é casamenteiro. Mas sabe que Deus, Ele junta propósitos. Aleluia. 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 Obrigada. Desculpa o horário, mas ainda você vai chegar cedo ainda em casa. Amém. Aleluia. Eu amo demais essa igreja. Aqui eu fui moldada nesse lugar. Aqui eu cresci, eu amadureci. Eu fui moldada neste lugar. E eu quero te incentivar a você pegar junto com a visão. Sabe, amados, que existem várias motivações para a gente estar no reino do Senhor. Várias motivações. Não seja... Quando Jesus disse para Pedro assim, ele não só perguntou que se amava, mas ele disse algo. Depois disso, ele disse: apacenta minhas ovelhas. Sabe o que significa?
que o amor, ele não é só de palavras. Ele é de ação também. Porque apacentar a ovelha, se você não sabe, é trabalho. É trabalho, olha que é trabalho, muito trabalho. Sabe que não tem como... eu não quero dizer diferente, porque tem como trabalhar sem amar? Tem. Mas não tem como amar sem trabalhar. Entende? Então se esmere. Sabe, você é jovem, você não tem... Não é que eu estou dizendo que você não tem responsabilidade, não é isso. Mas que a sua responsabilidade é diferente de uma pessoa que é casada. Então se você é jovem hoje, se você é solteiro, aproveita esse tempo para se esmerar mesmo no Senhor, de dar a tua vida no serviço do Senhor. Amém? Isso não quer dizer que você não vai fazer outras coisas. Não vai se formar, não vai trabalhar. Não é isso que eu estou dizendo. Que cada coisa tem o seu lugar. Mas não troca essas coisas pelo teu amor ao Senhor. Amém? Se esmera nesse amor, cresce nele. Cresce nele. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Não existe nada melhor. A única coisa que pode nos motivar a cumprir esse chamamento, de manter aceso esse chamamento, essa chamada, o dom que Deus colocou na tua vida, só tem uma maneira, é amá-lo. Amá-lo sem igual. Amém? Aleluia, eu amo vocês. Amém? Aleluia, obrigada, pastor Sheilinha. Chamo Sheilinha porque a gente tem uma intimidade. Amém. Eu amo vocês. Obrigada, viu? Grupo de louvor abençoado. Vocês vão crescer muito, muito, muito mesmo. E esse seu bigode fechou. Amém.